Bom dia a todos, um feliz sábado. Estão todos animados? Acabando os dias de visitar essa igreja, hein? Quantas histórias, né? Eu me lembro de pequenininho, vindo aqui, o púlpito era do lado de lá. Eu lembro de uma vez que eu passei, era menino, eu passei rastejando por debaixo dos bancos, do fundo até na frente. Eu nunca esqueci disso, porque eu apanhei demais quando eu cheguei em casa, né? Mas assim, é uma mudança, né? Muito bom, que Deus abençoe, né, esse novo projeto e que ele seja frutificado, né? E junto com a beleza do novo templo, vem a beleza de novas almas, né? E que seja um ponto para a glória de Deus. Muito bem, eu estou feliz por estar aqui nesta manhã. O tema que nós escolhemos para o sermão desta manhã chama Os Três Elias e a Sacudidura, né? Eu estou vendo aqui, aí, tudo certo, só para acostumar. Bom, me falaram também, antes da gente começar, me falaram também que grande parte aqui da igreja estará acampada, né? No próximo final de semana, é isso? Confere. Me falaram também que a igreja vai ficar fechada durante esse tempo, tá certo? Tem alguém aqui que não vai para o acampamento? Levanta a mão. Se não levantar, eu vou entender que vai, hein? Então, não vai, né? Então, eu vou fazer um convite para quem não vai. Vocês podem ir lá para a igreja do Jundiaí. Estão convidados. Será um prazer ter vocês lá no próximo sábado. Por acaso, eu estarei responsável também pela palavra no próximo sábado. Aí eu vou perguntar, tem algum irmão da Central aqui? Se ninguém levantar a mão, eu mando mensagem aí para postar no grupo da igreja, viu? Mensagem vergonhosa. Estão convidados, tá? Então espero, brincadeiras à parte, né? Mas se der para ir, vocês estão convidados, lá é a casa de vocês também. Bom, falando aqui sobre os três Elias e a sacudidura, eu vou tentar resumir ao máximo aqui, porque eu sei que o tempo passa, né? Eu sou um pouco míope, né? Veio depois, mas eu estou olhando ali, parece que é 11h10 já, né? Então eu vou tentar resumir o quanto antes para que a gente aproveite melhor o tempo e vocês não fiquem mais cansados. Mas eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, para que nós possamos fazer uma pequena introdução sobre esse tema que nós vamos estudar nesta manhã. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, os versos de 1 a 12. Coloquei aqui, eu não sei se vai aparecer grande aí para vocês. Deixa eu ver. Aí, foi eu que mudei ou você que mudou, Genilson? Foi eu? Tá, então tá bom. Então, 1 Coríntios, no capítulo 10, versos 1 a 12. É um texto maior aqui, mas vamos acompanhar a leitura. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles para divertir-se, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. De nós outros
sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Né? A gente tem um texto aqui muito conhecido, né? Essa parte final, principalmente, aquele que está de pé, veja que não caia. Mas nesse texto aqui nós vemos uma advertência muito clara. Daquele quantitativo que o povo de Israel eles tinham no Egito, que saíram, foram libertados do Egito, e lembrando que eles foram libertados com mão poderosa, Deus fez milagres ali, o sobrenatural ocorreu na vida daquelas pessoas. Imagine a cada evento, a cada praga, como é que o povo ele se sentia em relação ao poder libertador de Deus para tirar o seu povo dali. E quando eles saíram em meio ao pranto dos egípcios por terem perdido os primogênitos, Deus os levou ao caminho do deserto. Eles foram perseguidos, uma coluna de fogo se pôs entre eles e os seus perseguidores. Eles viram Deus abrir o mar vermelho e com mão poderosa destruir os seus inimigos. Aquelas pessoas, elas tinham testemunhado coisas que a maioria de nós nunca viu, nunca imaginou. Às vezes só por nossa fé nós podemos crer nessas coisas, só pela fé nós podemos imaginar as tremendas maravilhas realizadas por Deus. Mas mesmo assim, aquele povo se desviou de Deus, e eu me pergunto como isso é possível. Como alguém que pode ver tamanhas maravilhas, como é que alguém que pode ver Deus agir, como alguém que pode ser visitado pelo próprio Deus, pode ser visto na nuvem, pode ser visto fazendo milagres, como é que pessoas assim podem se desviar de Deus? De modo que Paulo ele diz aqui que Deus ele não se agradou da maioria deles, e essa grande maioria, o que ocorreu com eles? Eles pereceram no deserto e não entraram na nova terra. Olha que coisa interessante, existiam muitas pessoas ali que saíram novas até do Egito, né? Apenas Caleb e Josué, e presumo que a sua família também, a sua casa, eles chegaram ao destino. Mas quantas pessoas na idade de Caleb e Josué, né? Josué ele saiu, era um jovem valente, ele era o escudeiro de Moisés. Quantas pessoas ficaram para trás, mesmo tendo testemunhado do poder de Deus? Quando nós olhamos para esse texto, né, a chamada de Paulo, ele vem para nós, ele falando assim, olha, então se isso aconteceu com essas pessoas, que testemunharam grande maravilha, que puderam ver Deus agir presencialmente, e mesmo assim se rebelaram contra Deus, abra o olho, se você está de pé, cuidado, para que não caia. Isso é interessante, mas vamos entender um pouco mais. Abra sua Bíblia agora no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que eu já coloquei o próximo texto, mas não tem problema. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Bom, prega a palavra. Existe tempo oportuno para a pregação da palavra? Segundo o texto, não, porque ele está dizendo, prega a palavra, quer seja oportuno ou não. Tenha oportunidade ou não, quer seja o tempo bom ou não, você está sendo sempre convidado para pregar a palavra. E o resultado da pregação desta palavra é a correção, é a repreensão, é a exortação em toda longanimidade e doutrina. Ou seja, nós somos chamados a corrigir, a repreender,
né? A correção, ela leva à mudança do errado para o certo. A repreensão, ela leva a enxergar aquilo que é errado. E a exortação, ela é um chamado a fazer aquilo que é o correto diante de Deus. Em outras palavras, não existe tempo ruim para que a mensagem de Deus, né, pela sua palavra, uma mensagem de correção, de repreensão, de exortação, ela seja dada. E existe um problema muito grande, porque nós somos acostumados a receber bem os elogios, não é verdade? Quando alguém nos elogia, nós ficamos, nem tanto, né? Não precisava, bondade sua, são os seus olhos, obrigado, não sou tudo isso. E às vezes podemos ser modestos ou falar com uma falsa modéstia, né? Então, para receber elogio, todo mundo está pronto, né? Mas quando nós somos repreendidos, quando vem a correção, lá na nossa cabeça, o que nos leva a interpretar isso sempre tem uma vozinha que fala assim: você vai deixar? Vai ficar barato assim? Não aceita isso não, né? Quem que essa pessoa está achando que é para corrigir você? Quem é que pode corrigir vocês? Entenderam mais ou menos? Isso não é uma coisa que eu precise explicar muito, porque todo mundo sabe, né? É difícil receber alguma palavra de correção. Primeiro a gente vai analisar, por que a pessoa está corrigindo? Será que eu agi errado mesmo? Não agi errado não, né? E às vezes o nosso modo de ver as coisas pode impedir que alguma transformação aconteça. Mas vamos prosseguir. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Quem é você? Quem somos nós? Segundo a palavra de Deus, nós somos como astros no mundo. Então, ao ser como astros no mundo, o que Deus está dizendo aqui? Eu lembro de Jesus falando assim, vós sois a luz do mundo. Pode porventura alguém esconder uma candeia debaixo da cama? Pode uma cidade esconder a sua própria luz? Não tem como. Não tem como. Tem uma coisa que eu tenho estudado ultimamente, que eu gosto como um hobby, é fotografia. E existe uma área da fotografia que chama astrofotografia. Sabe o que atrapalha a astrofotografia? A luz da cidade. Então aqueles que estudam essa área, eles têm que praticar a astrofotografia num lugar longe da cidade. Porque a cidade, ela não esconde a sua luz, e a luz, ela interrompe ali, né, a fotografia, né, que é o registro da luz, né? Então assim, atrapalha, não tem como a cidade, a gente vê de longe, né? Todo mundo vê, está chegando na cidade tal, pelo brilho da luz, quando viaja à noite. Então Jesus, ele sempre disse isso, e Paulo reafirma: nós vamos resplandecer nesse mundo como astros. Por quê? Porque o mundo está corrompido. O mundo, ele está, né, praticando coisas más. E nós precisamos ser diferentes. Se ao mesmo tempo Deus, ele nos fala que devemos brilhar como astros no mundo, isso quer dizer que o mundo, ele se encontra apagado. Em textos do Espírito de Profecia e num linguajar simbólico, nós já vimos muitas vezes que nós vivemos no mundo de trevas, não é isso? No mundo de trevas. Não tem aquele ditado assim que diz que em terra de cego, aquele que tem um olho é rei. O que faz essa pessoa ser rei? É o fato de ter um olho ou um fato de conseguir enxergar? É o fato de conseguir enxergar, porque havendo um olho, né, que é hábil para enxergar, ela pode distinguir, né, as coisas. E nesse caso, nós somos aqueles que possuem um olho no ditado. Ou pelo menos Deus, ele deseja que nós sejamos essas pessoas que tenham a condição de resplandecer no mundo. Mas vejam,
Essa condição de resplandecer no mundo é uma condição que torna a mim e a você visível para outras pessoas, concordam? Faz com que a gente apareça, concordam? Nós vivemos num mundo que as pessoas elas querem aparecer, né? Nós temos redes sociais, pessoas buscando likes, né? Curtidas, interações, publicidade, elas querem aparecer, mas querem aparecer da forma correta. O cristão ele não deve querer aparecer, não é isso que ele busca, mas ele deve aparecer por quê? Porque ele é alguém diferente. E aí eu pergunto, será que nós estamos aparecendo aí para outras pessoas? Nessa primeira parte eu quero concluir com a citação do livro Profetas e Reis. Eu não sei se eu... estou conseguindo aí. Profetas e Reis, na página 112, diz assim, vede o mundo hoje em aberta rebelião contra Deus. Esta é, na verdade, uma geração obstinada, carregada de ingratidão, de formalismo e insinceridade, de orgulho e apostasia. Os homens negligenciam a Bíblia e odeiam as verdades, e odeiam a verdade. Jesus vê sua lei rejeitada, seu amor desprezado, seus embaixadores tratados com indiferença. Eles têm falado por intermédio de suas misericórdias, mas estas não têm sido reconhecidas. Têm falado por meio de advertências, mas estas não têm sido ouvidas. Muitos não hesitam em escarnecer da palavra de Deus. Os que creem nesta palavra, logo que a leem, são postos em ridículo. Há um crescente menosprezo pela lei e a ordem, oriundo diretamente da violação das claras ordenações de Jeová. A violência e o crime são resultado do afastamento do caminho da obediência. Então, está aí, Profetas e Reis, página 112. Olha que interessante. Aqui nós podemos ver um mundo, né? Um mundo destinado à destruição, um mundo totalmente corrompido. E quando a gente fala assim, olha, o mundo está corrompido, a nossa visão vai para onde? Vai lá para fora, não é? Quando a gente fala assim, olha o mundo, aqueles que estão afastados de Deus, né? Aqueles que não buscam a Deus, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que rejeitam o conselho divino, quem que a gente pensa? A gente pensa sempre lá fora. A gente pensa sempre lá fora. Mas nós temos uma grande dificuldade em imaginar isso aqui dentro. E aí está um dos grandes problemas. Porque quando o povo de Deus ele passa a rejeitar os conselhos divinos, quando o povo de Deus ele passa a rejeitar as repreensões, as correções, quando o povo de Deus ele deixa de viver a palavra de Deus, o que acontece? A violência, a tragédia e todas as coisas que são ruins, elas começam a acontecer como sendo um resultado da desobediência a Deus. Esse resultado da desobediência a Deus não pertence, essa responsabilidade, ela não pertence apenas ao mundo, mas pertence também à igreja de Deus, o povo de Deus. Sabe, quando a gente olha essas histórias do passado e vê como é que aquele povo teve a ousadia de se rebelar contra Deus, mesmo vendo os milagres, ouvindo a voz de Deus através dos profetas, vendo o sobrenatural acontecer, e a gente fala assim, nossa, que povo do coração duro. A gente imagina que nós não temos a mesma capacidade. Mas nesta manhã, eu espero que nós tenhamos condições de ver que nós não estamos em uma condição diferente, que nós estamos numa condição idêntica àquele povo que viveu no deserto, idêntica ao povo que conviveu com Jesus e os discípulos naquele tempo, né? Nós estamos numa condição tão idêntica e muitas vezes nós achamos que não, e pelo nosso próprio raciocínio, nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, olha, está tudo certo, você está fazendo tudo bem, e isso meio que traz uma paz ao nosso coração, e nós vivemos com essa falsa paz.
Mas quando vier a provação, a verdadeira provação, nós podemos estar numa situação tão desagradável como aqueles que desagradaram a Deus e ficaram pelo deserto. O primeiro Elias. Abra sua Bíblia agora no livro de 1 Reis, no capítulo 18, os versos 17 e 18. Enquanto você procura o texto aí, eu vou falar um pouco do contexto. Isso aqui, Israel estava vivendo um período de seca, né? Muito tempo, né? Sem chuva, e Acabe estava desesperado, porque ele não encontrava mais pasto para o seu próprio rebanho. E quando as coisas ruins elas acontecem primeiro, quem sofre são os mais pobres, né, que vão sofrendo a escassez, e se essa escassez ela continuar, ela vai atingindo parcelas mais altas da sociedade. E veja, Acabe era o rei de Israel. Certamente ele tinha prioridade sobre os pastos, ele tinha mais terra, ele tinha as melhores terras, né? Então ele tinha prioridade, mas só que mesmo com essa prioridade toda, já não havia pasto para o seu rebanho. Então ele chamou um de seus secretários lá, chamado Obadias, aquele do livro de Obadias, falou assim: olha, vamos procurar o Elias para ver que mensagem que ele tem. Só que o Obadias era um daqueles que não tinham dobrado os joelhos a Baal. E Obadias saiu para procurar Elias. E quando encontrou Elias, ele falou assim, ele falou que falaria com Acabe, e Obadias insistiu com ele, falando assim: ó, Elias, então vai mesmo, porque se eu disser isso e você não for, o rei ele me manda me matar. E Obadias era um homem bom, ele tinha acolhido mais de 100 profetas, né, escondido eles para que não fossem mortos por Jezabel, que mandou matar os profetas de Deus. E nesse contexto nós temos o texto de 1 Reis, no capítulo 18, os versos 17 e 18, que diz assim, ó: vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Quando Acabe viu Elias: você que é o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Vamos pensar aqui de uma forma clara, fazer um raciocínio claro. Quem era o errado da história? Acabe? Mas Acabe ele se via como culpado? Não, pelo contrário, ele olhava para o mensageiro de Deus, aquele que vivia corretamente diante de Deus, aquele que tinha a mensagem de Deus, que por acaso era uma mensagem de repreensão. Ele aponta o dedo para ele e falou assim: olha, a causa dos problemas de Israel é você. Então o que ele estava dizendo? Toda aquela tragédia, aquela seca, provável violência que gera por conta disso, né? As pessoas ficam desesperadas, ocorrem rebeliões. Então assim, tudo aquilo que estava acontecendo, Acabe quis jogar a culpa em quem? No mensageiro de Deus. E o mensageiro de Deus prontamente respondeu, falando assim: olha, minha culpa não, a culpa é sua, e é da casa dos teus pais também. Por quê? Porque vocês deixaram os mandamentos de Deus e seguiram os ídolos. Será que essa situação ela não pode ocorrer conosco nos dias de hoje? Será que por muitas vezes, quando vêm os mensageiros do Senhor, nós colocamos a culpa no mensageiro para continuar vivendo o nosso mesmo estilo de vida, sem sermos corrigidos, sem sermos instados a abandonar os pecados? Patriarcas, Profetas e Reis, aliás, página 81 agora. Olha o que diz esse texto aqui, ó. É natural que o causador do mal torne o mensageiro de Deus responsável pelas calamidades que vêm, como seguro resultado do afastamento do caminho da justiça. Os que se colocam sob o poder de Satanás são incapazes de ver as coisas como Deus as vê. Quando o espelho da verdade é posto perante eles, ficam indignados ao pensamento de receber reprovação.
cegados pelo pecado, recusam-se a arrepender-se, sentem que os servos de Deus se voltaram contra eles e são dignos da mais severa censura. Então olha o resultado que dá chamar a atenção de alguém. Olha o resultado que dá um irmão que é usado por Deus, de vez em quando chegar a mim e a vocês e dar uma repreensão em nome de Deus. Sabe, isso acontece muito na igreja. Por vezes nós nos julgamos as pessoas que são, vamos dizer assim, isentas de correção. E às vezes quando alguém nos chama a atenção, nós somos os primeiros a atacar de volta. Olha, não existe tempo oportuno para correção. Prega a palavra, quer seja oportuno ou não. Corrige, insta a fazer o que é correto. Então, quando nós somos corrigidos por Deus, a nossa atitude deve mudar, nossa atitude deve ser diferente. Toda oportunidade que alguém chega com uma palavra de correção para as nossas vidas, nós devemos refletir e pensar mesmo em Deus, meditar em Deus, buscar a presença de Deus, para ter certeza se essas coisas realmente são assim. E buscar em Deus o arrependimento. Uma coisa que eu aprendi nesses anos de trabalho, na minha profissão, é que a gente deve ser tardio para falar. Muitas vezes tardio para falar. É sempre bom meditar antes de dar uma resposta, principalmente se essa resposta for ríspida, se essa resposta for contrária, que bate de frente com a mensagem recebida. É sempre bom meditar, porque a gente tem condições de refletir melhor sobre as coisas que estão acontecendo. E assim, quando a gente medita, a gente pode ter uma decisão mais sábia. Outros, por outro lado, eles se arrependem com maior facilidade, mas talvez voltem também ao erro com tanta facilidade. Então nós temos que ser cuidadosos, mas sempre lembrando que Deus, Ele pode levantar homens e mulheres. Às vezes pode ser aquela pessoa que você tenha menos afinidade na igreja, o que é pior. E o seu coração pode se endurecer quando no fundo é Deus quem está falando com você. 1 Reis, no capítulo 18, verso 21. 1 Reis, no capítulo 18, verso 21, diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Ou seja, podem existir dois senhores em nossas vidas. Podem existir. Mas chega um ponto da vida cristã que nós temos que nos decidir acerca de um deles. E aqueles que seguem o Senhor errado, as consequências no mundo são ruins. Meus irmãos, olhem lá fora a situação do mundo. Olhem toda essa divisão, olhem toda essa violência, olhem todas essas tragédias que acontecem no mundo. Se nós fizéssemos um estudo mais aprofundado da Bíblia, nós não teríamos uma conclusão diferente de que essas coisas que acontecem no mundo são culpa nossa como filhos de Deus. Porque é o nosso dever sempre brilhar, resplandecer como luz no mundo. É sempre o nosso dever de sermos os portadores da palavra de Deus. É sempre o nosso dever ter em primeiro lugar uma vida consagrada e anunciar às outras pessoas o arrependimento. Na Bíblia, se você pega de Gênesis ao Apocalipse, a mensagem sempre foi de arrependimento, porque nós vivemos num contexto que todos são pecadores, que a Bíblia diz que não existe ninguém que seja bom, nenhum sequer, que todos são maus e todos carecem da glória de Deus. Então essa é a nossa missão e nós devemos estar abertos para a repreensão divina. Concluindo a mensagem aí do primeiro Elias, Profetas e Reis, páginas 113 a 114, diz assim:
Hoje, como nos dias de Elias, a linha de demarcação entre o povo que guarda os mandamentos de Deus e os adoradores de falsos deuses está claramente definida. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Clamou Elias. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. E a mensagem para hoje é: caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Olha que ligação o espírito de profecia faz. Ele diz: quando o povo estava dividido, não sabendo se servia a Deus ou se servia os balins, os ídolos. Quando o povo ele achava, eu estou agradando a Deus, mas ao mesmo tempo servindo a outro Senhor. O espírito de profecia compara isso com o quê? Com o alto clamor e com a sacudidura. Então isso fará grande diferença na vida da igreja nesses últimos dias. E por isso, para a gente entender melhor, nós vamos passar ao segundo Elias. O segundo Elias, Mateus capítulo 3, versos de 1 a 6. Mateus capítulo 3, versos de 1 a 6. E assim diz, E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João não tinha as suas vestes de pelos de, e esse João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro e em torno de seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, João Batista apareceu, só que ele não apareceu como uma pessoa igual. Ele não tinha uma aparência igual aos demais. Ele era alguém diferente. E eu não digo apenas fisicamente, Ele era espiritualmente diferente e externamente as pessoas podiam ver que João Batista era alguém diferente. E ele veio com a pregação. E essa pregação era uma pregação de arrependimento. No livro Desejados de Todas as Nações, na página 70, o espírito de profecia nos revela algo mais profundo acerca da vida de João Batista. Diz assim, João devia ir como mensageiro de Jeová para levar os homens à luz de Deus. Devia imprimir-lhes nova direção aos pensamentos. Devia impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos e suas necessidades de perfeita justiça de Deus. Esse mensageiro tem que ser santo, precisa ser um templo para a presença do Espírito de Deus, a fim de cumprir sua missão. Deve ter sã condição física, bem como resistência mental e espiritual. Era, portanto, necessário que regesse os apetites e paixões. Deveria ser, por forma tal, capaz de dominar suas faculdades, que pudesse estar entre os homens, tão inabalável ante as circunstâncias ambientes como as rochas e montanhas do deserto. Ao tempo de João Batista, a cobiça das riquezas e o amor ao luxo e da ostentação se haviam alastrado. Os prazeres sensuais, banquetes e bebidas estavam causando moléstias e degeneração física, amortecendo as percepções espirituais e insensibilizando ao pecado. João devia assumir a posição de reformador. Por sua vida abstinente e simplicidade de vestuário, deveria constituir uma repreensão para a sua época. Daí as instruções dadas aos pais de João, uma lição de temperança dada por um anjo do trono do céu. O mundo nosso está diferente. As pessoas elas estão entregues aos prazeres, à cobiça, à riqueza, o amor ao luxo, as coisas banais, prazeres sensuais, banquetes, bebidas.
Meus irmãos, abram um Instagram, abram suas redes sociais e vejam como são todas as coisas. Se nós percebermos bem, nós não estamos num mundo diferente. E é o mesmo mundo que carece do chamado de Deus, que carece da advertência de Deus. A advertência é essa, chamado este que Ele depositou em nossas mãos. Mas só que ao contrário de João Batista, nós temos nos desviado dos propósitos de Deus. Nós temos apaziguado a nossa mente, os nossos pensamentos, dizendo que está tudo bem, quando não está. Deus, Ele tem feito um chamado ao seu povo, para sair da igualdade do mundo. Nós estamos cada vez mais parecidos com o mundo. O nosso desejo é de viver como o mundo, de ter as coisas como o mundo, de fazer tudo que o mundo faz. A nossa moda tem sido a moda do mundo. E quando Deus Ele quis reformar o seu povo, a primeira coisa que Ele fez foi separar um homem do meio do povo, para que ele pudesse caminhar antes com Deus, para que ele tivesse condições antes de estar preparado para cumprir a mensagem de advertência que ele deveria dar a esse povo, porque ele tinha um objetivo, e o seu objetivo era preparar o caminho para o aparecimento do Messias. Qual é a nossa missão como adventistas, aqueles que creem no retorno de Cristo? Nós não fomos chamados, lá em Apocalipse 10, quando tem lá a visão do livrinho, nós não fomos chamados para dar essa mensagem de arrependimento a todas as nações, a todas as tribos, povos e línguas, preparando um caminho para o advento de Jesus a esta terra. Mas como nós podemos nos levantar neste mundo se nós não vivemos como o segundo Elias, ou como o primeiro Elias? Como nós podemos conclamar as pessoas ao arrependimento se nós temos participado das mesmas coisas? E vejam que aquelas pessoas, elas estavam tão cegadas por sua própria vida, que aquilo para elas era normal. Igual a gente hoje, a gente olha para as coisas, não, isso é normal. Eu entendo que o pregador exagerou, porque isso eu acho que não é pecado. Não, a igreja ela está muito extremista. Eu penso que isso não é pecado. E Deus Ele envia os seus mensageiros, e nós como igreja apontamos o dedo para os mensageiros e falando, fanático, doido. Lembre-se o que fez Elias, o que fizeram Acabe e Jezabel com Elias. Não, é ele que é o doido, o problema do povo é ele. Olha aqui como isso aconteceu também na vida de João Batista, página 226 do livro Desejado de Todas as Nações. Diz assim, deixa eu ver, antes desse, isso. Os fariseus calaram-se por algum tempo, mas apenas se tornaram mais decididos em sua inimizade. Procuraram em seguida os discípulos de João Batista e buscaram pô-los contra o Salvador, contra Jesus. Esses fariseus não haviam aceito a missão do Batista. Apontaram-lhe escarnecedoramente a vida de abstinência, aos hábitos simples, a vestimenta ordinária, e o declararam fanático. Como lhes denunciasse a hipocrisia, resistiram-lhes as palavras e procuraram suscitar o povo contra ele. O Espírito de Deus movera o coração desses escarnecedores, convencendo-os do pecado, mas rejeitaram o conselho de Deus e declararam que João estava possesso do diabo. Você consegue imaginar alguém como João Batista na nossa igreja hoje? O que nós faríamos dele? O ponto, como nós estamos distantes de Deus, como o pecado ele nos parece tão normal, nós estamos, a palavra correta é que nós estamos hoje insensíveis ao pecado. Sabe o que é essa insensibilidade ao pecado? É aquilo que é pecado que não nos assusta mais. Isso aqui é um passo para pegar contra o Espírito Santo, aquele pecado que não tem perdão. Às vezes a gente já está tão
tão longe, que parece tão difícil voltar, mas a gente não tem essa percepção que a gente está longe e a gente olha para a gente e fala assim: que belo cristão você é, né? Como você cumpre a palavra de Deus, olha só, participa da igreja, tem cargos, dá suas ofertas, devolve o dízimo, guarda o sábado, mas no fundo, estamos distantes de Deus. E aí entra a mensagem final da manhã deste sábado, que trata do terceiro Elias. Primeiro Elias, o Elias original. Segundo Elias, João Batista. E o terceiro Elias. Quem é o terceiro Elias? O terceiro Elias é você, sou eu. E nesse terceiro Elias, nós temos uma mensagem, né, que trará um poder fantástico, dita em Apocalipse no capítulo 18, os versos de 1 a 4. João, ele teve essa revelação que dizia: e depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes de seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. De onde que tem que sair? Algumas pessoas chegam ao cúmulo de dizer que a igreja de Deus também é Babilônia. Mas nós sabemos pelo estudo da palavra que não. Mas isso não quer dizer que o espírito de Babilônia não possa estar dentro da igreja de Deus. Porque ao mesmo tempo que nós temos um chamado de alto clamor, que chama as pessoas de Babilônia para vir à igreja de Deus, para formarem a igreja verdadeira de Deus, e quando eu digo a igreja de Deus, eu estou dizendo da igreja espiritual de Deus. Ao mesmo tempo que pessoas abandonam Babilônia, Deus, por outro lado, sacode aqueles que são de Babilônia de dentro da sua igreja. Então há uma grande saída de pessoas, de conversos de Babilônia, ao mesmo tempo que há uma grande saída de falsos conversos de dentro da verdadeira igreja de Deus. E quão duro é você saber que está no lugar certo e ter que sair do lugar certo para dar lugar ao outro, porque você não viveu corretamente dentro do lugar certo. Livro Profetas e Reis, página 107, eu estou de olho ali no relógio, preocupado, mas já estamos na reta final. Profetas e Reis, página 107, o mundo hoje tem seus Acabes e Jezabéis. O presente século é tão verdadeiramente um século de idolatria como aquele em que Elias viveu. Então não tem nada de diferente. Pode não haver nenhum altar externamente visível. Pode não haver nenhuma imagem sobre que os olhos repousem. Contudo, milhares estão seguindo após os deuses deste mundo. Riquezas, fama, prazeres e as agradáveis fábulas que permitem ao homem seguir as inclinações do coração não regenerado. Multidões têm uma errônea concepção de Deus e seus atributos, e estão servindo ao falso Deus tão verdadeiramente como estavam os adoradores de Baal. Muitos mesmo entre os que se declaram cristãos têm se aliado com influências que são inalteravelmente opostas a Deus e sua verdade. Assim são levados a se afastarem do divino e a exaltarem o humano. O espírito predominante em nosso tempo é de infidelidade e apostasia. Teorias humanas são exaltadas e postas onde deveriam estar Deus e sua lei. Satanás tenta homens e mulheres a desobedecerem com a promessa de que
na desobediência encontrarão liberdade e independência que os tornarão deuses. Há um invisível espírito de oposição à clara palavra de Deus, de idolátrica exaltação da sabedoria humana sobre a revelação divina. Então aqui o livro escrito sobre o tempo de Elias, Profetas e Reis, é um livro que é escrito ali mais ou menos a partir do reinado de Davi, né? Até mais à frente, o próximo livro é o Desejado de Todas as Nações. Então escreve ali até o tempo de revelação profética antes da vinda de Jesus. Ele já falava assim, olha, que nos últimos dias nós seremos como o povo era lá na época de Elias. Lembra lá Elias, que ele se achava o único que não tinha se rebelado contra Deus? Deus falou, olha Elias, ainda existem outros 70 que não dobraram os joelhos a Baal. Mas esse outros 70 era a grande maioria do povo de Israel? Não. Meus irmãos, não se enganem. Se você olhar aqui ao redor, pode ser triste, mas pode ser que a maioria dos que estão aqui estejam literalmente perdidos. Pode ser que a maioria de nós esteja literalmente perdidos, docemente enganados pelo diabo, achando que o nosso estilo de vida, a nossa forma de relacionamento com Deus está correta quando nós estamos distantes. O pior perdido é aquele que está perdido dentro da igreja de Deus. E vejam só, quando Jesus ele contou as parábolas sobre aqueles que estavam perdidos, ele falou da dracma perdida e a mulher vai a casa e procura. A ovelha perdida, o pastor vai e busca a ovelha. Mas quando ele fala do filho pródigo, o filho pródigo é aquele que vivia na casa do pai. E o filho pródigo, para que ele seja encontrado, primeiro ele tem que se descobrir como perdido. Vejam que não foi o pai que foi atrás do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi convencido de que estava perdido e ressurgiu nele o desejo de voltar ao Pai. Eu não estou falando contra a graça de Deus ou contra a salvação. Eu só estou dizendo que embora Deus nos salve pela graça, se não houver um esforço de nossa parte, se não houver um sacrifício de nossa parte, mudança nenhuma pode ocorrer em nossa vida. Se nós não lutarmos com as armas que Deus disponibiliza para todos nós, nós estaremos igualmente perdidos. Página 113 de Profetas e Reis, diz assim, olha, na consumação da obra de Deus na terra, a norma de sua lei será de novo exaltada. A falsa religião pode prevalecer, a iniquidade se generalizar, o amor de muitos esfriar. A cruz do Calvário pode ser perdida de vista e as trevas, como um manto de morte, podem espalhar-se sobre o mundo. Toda a força da corrente popular pode ser voltada contra a verdade. Trama após trama pode ser formada para aniquilar o povo de Deus. Mas na hora de maior perigo, o Deus de Elias levantará instrumentos humanos para dar uma mensagem que não será silenciada. Nas populosas cidades da terra e nos lugares onde os homens têm ido mais longe em falar contra o Altíssimo, a voz de severa repreensão será ouvida. Corajosamente, homens indicados por Deus denunciarão a união da igreja e do mundo. Para adiantar aqui, grande conflito, página 529 e 530. Esse é o maior texto. E aí a gente tem uns textos pequenininhos e a gente conclui. Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo quanto na igreja. Mas o povo deseja que se lhe falem coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência, ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam
pelo exemplo de sua vida cristã pura, fazer voltar o povo às doutrinas da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo-o a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Não podiam conter-se de pregar as claras afirmações da Escritura Sagrada, doutrinas que tinham sido relutantes em apresentar. Sentiam-se forçados a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçavam as almas. As palavras que o Senhor lhes dava, eles a falavam sem temer as consequências, e o povo era constrangido a ouvir a advertência. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu Espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão revelados, os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as excursões do espiritismo, os furtivos, mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo de Deus será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como estas, escutá-las-ão. Com espanto ouvirão testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por causa dos seus erros e pecados, por causa da sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. Ao ir o povo aos seus antigos ensinadores com a ávida pergunta: são essas coisas assim? Os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas agradáveis para acalmar-lhes os temores e silenciarem a consciência despertada. Mas visto que muitos se recusarão a satisfazer-se com mera autoridade dos homens, pedindo um claro assim diz o Senhor, o ministério popular, semelhante aos dos fariseus da antiguidade, cheio de ira por ser posta em dúvida sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Né? Apocalipse 3, 15 e 16, texto conhecido, né? Conheço as tuas obras, né? Sei que você não é frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim como você é morno, nem frio nem quente, eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Nós temos vivido longe de Deus. Deus, Ele tem ainda nos chamado a despertar. Sabe, eu não sei exatamente por que eu acabei escolhendo esse tema, né? Se foi eu que escolheu. Sei que uma vez eu fiz uma pregação em novembro do ano passado. Eu fiz uma pregação no Jundiaí, falando sobre os acontecimentos finais e falando sobre o aparecimento de falsos cristos, falsos profetas, de pessoas que já morreram, né? A lição falava do estado dos mortos. E eu falando tudo aquilo e falando às pessoas para se prepararem para o grande último engano. O tema do sermão era o grande último engano. E ao final do sermão, conversei com algumas pessoas, eu tinha convidado um casal para estar na igreja, e eu vi que o casal saiu meio fugido da igreja, né, porque um tinha conhecimento com a igreja. Eu saí correndo, né, nem cumprimentei os irmãos, saí correndo, fui lá na frente, cumprimentei eles, né, eu falei, volta aí e tal, e quando eu voltei, né, eu encontrei com um rapaz que ele parecia um pedinte de rua. Estava lá na igreja, ele estava assistindo o culto e tal, e toda vez que a gente olha para esse tipo de pessoa, a gente tem aquele, né, sei lá, já fica pensando, ó o malandro aí que veio pedir dinheiro, ou com aquela preocupação de saber se a pessoa é mesmo sincera, se precisa do dinheiro. E ele estava ali, ele me abordou, né, e eu meio que eu julguei mesmo, confesso, eu julguei com o meu olhar, eu olhei,
E fiquei desconfiado daquela pessoa, né, que ela não se vestia tão bem e tinha uma maleta, mas ele era alto. Só que, não sei como é que eu conto isso. Ele tinha os olhos meio penetrantes. E ele começou a falar comigo: olha, que bom saber que existem pessoas que acreditam que anjos ainda existem, né? E que eles ainda estão agindo. E aí ele falou assim: olha, eu vim aqui, eu preciso de uma cesta e tal, você sabe quem pode me arrumar uma cesta? E lá na igreja do Jundiaí, a irmã Helena Bacelar, é a irmã da Asa, né? E eu apresentei lá a irmã da Asa, falei: ô irmã, arruma uma cesta para ele e tal, né? Mas eu ouvi aquela conversa e meio ainda estava naquele meu espírito de julgamento, né? E ele falou assim: ó, eu tenho uns livros aqui, eu vendo livros, são livros de autoajuda. E eu já pensei: autoajuda, esse negócio aí não é com a gente não, né? E tal, e peguei e me afastei um pouco, as irmãs foram lá, pegaram a cesta. E aí eu fiquei na porta da igreja, ele chegou lá, estava ali do lado, né, conversando com as irmãs que estavam ali na porta. E de repente veio a irmã, com uma cesta gigantesca e com outra pequenininha. E aí eu pensei assim: nossa, se a pequenininha for dele, nossa, que vergonha. Né? Tipo, e ele ainda vai ver, né? Podia dar em separado a outra cesta para o outro, pega uma cesta pequenininha. Aí ele olhou assim para a cesta, olhou assim, sorrindo, falou assim: oh, eu queria uma cesta dessa, porque eu tenho umas crianças para ajudar. E tal, seria tão bom, mas eu fico extremamente agradecido pela cesta que vocês me deram. E ali ele pegou a cesta, segurou com as duas mãos, e estavam duas irmãs, uma do meu lado, outra do outro, o homem de frente e eu aqui, ficamos só nós ali, e conversamos. E ele começou a falar: olha, antes ele tinha me falado assim: olha, nunca deixe de pregar para incomodar as pessoas. Nunca pregue sem mexer com as pessoas. Deus precisa de pessoas que toquem o coração das pessoas. E lá na frente daquelas mulheres, ele começou a falar das coisas, falando assim: olha, Deus tem pressa, vocês têm como ajudar, por que vocês estão demorando? Vão lá e façam, não pensem muito. E as mulheres, elas estavam ali meio alheias. E toda vez que elas falavam, ele falava com educação que não era pertinente aquilo que eu via vestido. E ele dizia: olha, eu estou falando, eu posso terminar? Me deixe terminar. Aí elas paravam e ele falava, e elas questionavam algumas coisas, e ele uma hora falou assim: olha, elas não entenderam, mas você entendeu, você sabe, e não esqueça do que eu te falei lá dentro. Sabe, eu não sei se esse homem era apenas um homem enviado por Deus para uma mensagem, ou se era alguém que desceu do céu para dar uma mensagem. Eu nunca mais o vi, eu nunca contei essa história para ninguém, exceto para um amigo que eu chamei em particular em segredo. Eu nunca contei, eu não sei, mas eu sei que alguém que eu julguei, que se vestia como um João Batista, que era alguém que aos meus olhos não parecia ter nada de valioso para me dar, me deu uma mensagem que tocou o coração, e que diante de Deus, quem sabe, tenha transformado a minha vida. Eu digo a vocês, meus irmãos, nós estamos às portas do retorno de Jesus a esta terra, e nós temos que ser o povo usado por Deus para trazer essa mensagem de advertência. Que chegue ao fim logo o tempo de brincadeira, e que quando Deus trouxer homens aqui à frente, os líderes da sua igreja, não importa quem seja, nunca julgue alguém que traga uma mensagem de arrependimento, nunca julgue alguém que traga uma mensagem de reforma. Nós precisamos estar com os ouvidos abertos às mensagens que Deus Ele quer nos trazer nesses últimos dias. Nós devemos estar preparados para obedecer a Deus e servi-lo aonde Ele quer que seja, como Ele quiser que seja. Nós somos os servos
Ele é o nosso Senhor. Devemos estar prontos a ouvir essa mensagem de advertência e abandonar a nossa vida na forma que ela se encontra. Sabe, naquele dia que Jesus aparecer nas nuvens dos céus, muitas pessoas estarão rejubilantes, felizes. Esse é o nosso Deus a quem nós esperávamos. Mas outras estarão aterrorizadas. E em todo esse terror, elas vão se lembrar de momentos e de oportunidades que elas tiveram de ter a vida transformada. O momento em que Deus ele enviou os seus servos, que foram taxados como loucos, que foram taxados como extremistas, de possessos pelo diabo, mas traziam a verdadeira e a mais preciosa mensagem que provinha do céu. Muitos se lamentarão, e que não seja nenhum de nós. Que Deus ele possa tocar a sua e a minha vida, para que uma transformação exista, para que Deus ele verdadeiramente ele nos conserte, porque nós somos um ser humano com defeito, e o que nós precisamos de fato é que Deus ele opere um conserto em nossas vidas. Eu quero chamar o pessoal do louvor, para que a gente possa finalizar. E antes de fazer oração, eu confesso que eu não sou bom com apelos, mas esse apelo quem faz não sou eu. Eu percebo que eu não posso pregar e dar a advertência de mensagem sem apresentar algum convite. E eu peço simplesmente, se você se sente como alguém que não tem forças para voltar a ler a palavra de Deus, se você não tem forças mais para orar, se você entende que Deus ele está distante da sua vida, que não pode te alcançar, eu gostaria que você atendesse o apelo do Espírito Santo. Sabe, não deixe que essas coisas atrapalhem você de tomar uma decisão. Não deixem que essas coisas, esses pensamentos negativos, eles possam evitar você de se entregar a Deus. Sabe, Jesus ele nos chama como nós estamos. Isso é um fato. E se Ele convida você, confie nele. Faça a sua parte e tenha certeza que Deus ele vai fazer a parte dele. Então eu quero pedir simplesmente que, se você se sente tocado de verdade para ter uma vida diferente com Deus a partir de hoje, eu vou pedir que você se coloque de joelhos agora, né? Você que pode, aqueles que não podem, sem problema, mas é um compromisso. Eu gostaria que você fizesse um compromisso com Deus, não um compromisso com o pregador. Nós vamos orar agora, mas no seu pensamento, que você eleve uma oração a Deus e peça esse poder para ser transformado. E que, se for necessário Deus fazer algo mais para que você mude, que seja esse algo mais, mas não se deixe enganar pelas circunstâncias da forma como você julga o seu próprio cristianismo, achando que está tudo bem porque não está. Nós precisamos ser melhores, nós precisamos de um verdadeiro arrependimento. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor de fato nos ama. Se listarmos os nossos pecados, Senhor, toda justiça seria dada ao Teu nome se o Senhor nos rejeitasse. Mas ainda assim o Senhor insiste conosco. Um povo rebelde, duro, um povo que acredita que está vivendo o verdadeiro evangelho, quando nós somos aqueles que estão ao ponto de sermos vomitados da Tua boca. Senhor, não digo aqui pelos meus irmãos, mas olhando para a minha própria vida, Senhor, a única que eu posso identificar, eu percebo que eu sou pó, que eu sou o mais miserável dentre os homens, Senhor. Mas que esse sentimento seja coletivo, porque nós somos um povo, nós somos a Tua igreja, e temos vivido afastados de Ti.
Mas, Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu poder, nos tire do lugar que nós nos encontramos. Nos ajude a ter verdadeiramente uma reforma de vida, que há muitos anos é pregada, mas desconsiderada em nossas vidas diárias. Que o Senhor nos ajude de fato a buscar a Tua palavra e por ela sermos repreendidos, corrigidos e incentivados a fazer aquilo que é agradável aos Teus olhos. Que o Teu povo ele tenha o coração transformado por Ti, que os Teus profetas eles sejam recebidos, que a Tua palavra ela possa ser semeada em meio de nós e frutificar. Nos prepare para o Teu reino, seja se estivermos caminhando em vida quando Jesus voltar, ou se tivermos que atravessar o vale da sombra da morte, que o Senhor nos mantenha preparados para ver Jesus voltar, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.